Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Estou com a prova aqui. Então, galera, e aí, como é que vocês foram? Me conta aí nos comentários como é que foi o desempenho de vocês. Vou passar bem rapidinho aqui, pessoal, correção extraoficial de legislação e conhecimentos específicos para vocês, tá? Mas já vou deixar aí no link, na descrição, o gabarito extraoficial que eu já montei, tá? Eu só encontrei em História de Goiás, Informática, legislação e conhecimento específico, eu só encontrei uma questão realmente que vai provavelmente ser anulada, tá? Todas as demais a UFG deve manter. Mas nessa aula aqui, né, nesse bate-papo, eu vou só falar de legislação e conhecimentos específicos, tá, pessoal? Mas informática e geohistória, praticamente é isso aí mesmo que vai estar no gabarito oficial de amanhã, tá? Mas vamos lá, vamos conversar sobre essa prova que, assim, tinham questões que a gente conversou na revisão, tinham questões que só estavam no curso, que eu não cheguei a falar aqui no YouTube, e teve questão que eu nem abordei, tá? Que até eu fui pego de surpresa. Vamos conversar sobre isso aí, tá? Vamos começar aqui pela 26. Eu não sei se teve provas diferentes, tá, pessoal? Pelo que eu percebi, parece que não. Parece que todas as provas foram iguais, tá? Então não tem diferença de ordem de questão. Acredito que é igual, tá? Então vamos lá. Questão 26. A aplicação da ética no serviço público. Foi o que eu falei para vocês. Essa questão aqui, 26, ela foi relacionada ao Código de Ética, tá, pessoal? A resposta dela está no Código de Ética. Apesar de no edital de vocês não estar expresso lá decreto 1171, mas ela é do decreto 1171, vou mostrar para vocês. E aqui, ó, pergunta, nesse sentido, considerando um comportamento ético, um servidor. Então, por exemplo, a letra A, pode retardar a prestação de contas quando lhe for útil? Pessoal, tem certas coisas que são óbvias, lógico que não, né? B, deve se abster de participar de greves em qualquer situação? Também não faz muito sentido. C, pode omitir ou falsear a verdade? Pelo amor de Deus, velho. Então, assim, a questão certa é a letra D, tá? Deve prestar atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente, né? Então, ou seja, tendo o compromisso, né, de atender, estar atento ao seu cumprimento. Então, aqui tá a resposta, tá? No nosso decreto 1171, beleza? Então tá aqui no inciso 11 aqui, né? O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, papapá, papapá. Então, essa é a resposta. Então, eu vou colocar aqui o gabarito realmente letra D. Questão 27. Inclusive, a questão 26, eu falei para vocês, ó, dá uma lida nos deveres, né? No que o servidor, quais são as suas, digamos assim, ó, essa parte aqui são as regras deontológicas, né? Bem no iniciozinho do decreto, né? Então, assim, eu não falei isso na revisão de véspera, mas eu falei, ó, dá uma lida com calma em cada uma delas, beleza? Então, vamos lá, questão 27. A Constituição Federal define que quem é o agente público e a partir dela é possível identificar duas categorias, agentes políticos e servidores públicos. Assim, o agente público, então o agente público de modo geral, né, pessoal? Então a letra A não tem como ser, ela fala o termo, apesar de ser amplo, utilizado apenas para se referir às pessoas que possuam um vínculo com a administração pública e sejam remuneradas pelos serviços prestados, não necessariamente. Tem servidor, por exemplo, mesário, ele não é remunerado e tipo, ele é um agente público, não faz sentido nenhum, né? A questão C, ela fala assim, um gênero do qual os servidores públicos são espécies, sendo esses considerados agentes administrativos, ocupantes de cargo de provimento efetivo ou em cargo de comissão, e não são passíveis de responsabilização administrativa, nada a ver, né? Questão D, aqui que estava o grande problema, né? Muita gente marcou D, só que o erro da D, pessoal, é o finalzinho dela, tá? Então, ele fala que os agentes políticos, a espécie, ok, beleza, como os chefes de poder executivo e os membros de poder legislativo, os quais se sujeitam ao processo administrativo disciplinar. E onde que está isso aqui, pessoal? Deixa eu fechar aqui. Aqui, ó, tá nesse artigo aqui fala, né? Então, esse aqui é um artigo, inclusive, do governo federal, tá? Então, um agente político, aquele investido por meio de eleição, nomeação e designação, provavelmente a banca tirou daqui, né? Os quais não se sujeitam ao processo administrativo disciplinar. Portanto, letra D está fora. Com isso, a resposta é letra B mesmo, tá? A pessoa a qual é conferida no exercício de suas atribuições algumas prerrogativas denominadas de poderes administrativos, mas que, por outro lado, sofre a imposição de alguns deveres, tá certo? Inclusive, eu achei uma questão
sobre isso aqui da Quadrix, né? Fala exatamente isso, né? São conferidos aos agentes públicos no exercício das suas atribuições algumas prerrogativas denominadas poderes administrativos. Por outro lado, impõe-se a eles determinados deveres, essa questão está certa. Então, de fato, essas bancas devem ter tirado do mesmo lugar, né? Gabarito, realmente, letra B de bola. Questão 28. Essa estava fácil, né? Essa estava de boa. Então, o princípio que garante a todos que sejam atendidos pela administração pública sem privilégios é o da isonomia. Eu falei para vocês dos princípios implícitos, tá? Inclusive, o princípio da isonomia, ele também é conhecido como princípio da igualdade, né? Então, é exatamente isso. Assegura que todas as pessoas são iguais perante a lei, essas coisas todas. Então, acho que mesmo sem ter, ter estudado os princípios implícitos, você consegue perceber, né? Que garantir a todos que sejam atendidos sem privilégios é exatamente isonomia, né? Todo mundo igual perante a lei, gabarito letra A. Questão 29. De acordo com a Constituição Federal de 88, o voto é facultativo. Isso aqui eu falei na aula de véspera, hein? Na aula de véspera eu bati nessa tecla, tá? Deixa eu fechar aqui, ó. Eu falei no aluno de véspera, eu ainda marquei aqui, ó. Cuidado com quem é voto facultativo, analfabeto, maior de 70 anos, maior de 16 e menor de 18. Então, gabarito aqui, maiores de 70 anos, tá? O voto é facultativo para maiores de 70 anos, gabarito letra D. Questão 30, essa eu também falei no aulão de véspera, quando a gente conversou sobre direitos sociais, né? Então, quem assistiu aí, eu falei a respeito da assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Então, gabarito letra C de casa, tá bom? Vamos só ver o erro da 29 aqui, né? Estrangeiros não votam, né, pessoal? É proibido. Maior de 65 anos de idade, não é facultativo, é obrigatório. 65 anos ainda, né? Menor de 16 não vota, né? Nem é facultativo, é proibido. Só é facultativo para maior de 16 e menor de 18. Então, você está fora. A 30, o erro da A. Jornada de trabalho de 8 horas diárias para turno ininterrupto, não, é de 6 horas. Letra B, licença gestante sem prejuízo do emprego de salário pelo período de 180 dias. Foi igual eu falei para vocês, ela ia inventar, né? 180 dias, 150 dias, vocês ainda viram, né? É 120 dias. E a letra D, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 16 anos. Na verdade, a menor de 18 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, aqui está certo. O problema é falar menor de 16, né? Não, a proibição para menores de 18, né? Noturno, perigoso ou insalubre. Tudo na direito social. Estava bem fácil essas de legislação, tá? Achei legislação bem tranquilo, dava para ter fechado, tá? Aliás, com exceção da 27, ainda vou dar esse desconto. A 27 realmente estava complicadinha. De resto, estava fácil, tá? De resto, estava bem tranquilo. Bom, vamos falar de conhecimento específico agora. Essa aqui, realmente, muita gente aí não foi muito bem. Mas vamos lá. A 31, convenhamos, estava bem tranquila, né? Então, divisão do trabalho. Isso aqui eu falei no aulão de véspera também. Quem assistiu aí, eu falei sobre organização, tá? Divisão do trabalho, arranjo, distribuição de tarefas, agrupamento de equipes, departamentos. Eu ainda falei, ó, se falou de OSM... Lembra de organização. Departamentos é o quê? OSM. Pessoal, só pode ser organização, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Eu falei de organização aqui, ó, dividir o trabalho, designar atividades, agrupar, alocar recursos, definir autoridade e responsabilidade. Gabarito letra A, né? D, aliás, né? Gabarito letra D. Então, é isso. Vamos para a questão 32 agora. Essa aqui, pessoal, ó, vou falar para vocês, essa aqui eu mereço até um like aí, né? Então deixa o like aí, porque, pô, pessoal que estuda noções de TI às vezes nem sabe por onde começar, né? E eu dei um norte, falei, galera, ó, noções de TI, eu gravei um aulão. No aulão, na aula de véspera, eu falei disso aqui, tá? Eu falei do Datamart, do Datamine do Warehouse, mas eu falei, ó, cuidado com o CRM, eu acho que vai cair, o ERP e o Business Process Management, que caiu CRM, tá? Então, falou de questão dos clientes e tal, essa coisa toda, né? Cliente, ok? Cliente de novo. Eu sempre falei para vocês, ó, circula as palavras-chave, né? Então, CRM, né, pessoal? 32 aí, o gabarito letra B de bola, tá? Só para não deixar passar batido aqui, ó, no nosso material aí, quem foi meu aluno, né, conseguiu aí ter um bom rendimento. Eu falei do CRM aqui, né? Do cliente, né? Falei para
Relationship, falei para falar de pensar em relacionamento e tal, beleza? Então, essa foi fácil. Para quem estudou comigo aí, seja no YouTube, seja quem foi meu aluno, acertou, não é possível, tá? Então, questão 33. Essa aqui foi uma questão complicadinha, né? Confundiu aí. Infelizmente, pessoal, a banca UFG, de vez em quando, ela foge um pouco do conteúdo programático. Porque essa aqui é uma questão de gestão de processos, tá, pessoal? Então, assim, quando eu falo aqui de inputs sobre os outputs, igual ele falou aqui, né? Procedimento, ou seja, em saídas que podem ser bens ou serviços a serem entregues a clientes internos ou externos, conjunto de atividades. Só que igual eu falei, cara, tipo assim, tudo que envolver atividade, fluxo, alguma coisa assim, sempre lembra que tem a ver com processo, tá, pessoal? Não é rotina administrativa isso aqui, tá? Não é rotina administrativa. Isso aqui é processo, é gestão de processos, tá? São processos, as tarefas são processos, fluxos, tudo, entenda tudo como sinônimo, tá? Então, falou de entradas, saídas, realmente não tem como, pessoal. Essa questão não vai ser anulada, vai ser realmente letra A, tá? 33, letra A, beleza? Essa questão foi sacana, velho, foi sacana. Só que assim, galera, vou falar um negócio pra vocês, ó. Por isso que eu falo, ó, quem estudou... Aqui, ó, só pra registrar aqui, né? Que a gestão de processos é exatamente isso, input e output, são operações, processos, enfim, gestão de processos, tudo fala de processo, tá? Então não tem jeito. Quem estudou comigo aí no meu material, ou até mesmo quem assistiu o aulão de véspera, aliás, acho que no aulão de véspera eu não falei. Eu falei no aulão de na aula de OSM. Na aula de OSM eu falei. Quem assistiu minha aula de OSM, eu fui passando ponto a ponto aqui. E cara, por incrível que pareça, foi o mesmo gráfico aqui, né? O mesmo organograma matricial o que estava na prova aqui, né? Provavelmente eu tirei esse organograma aqui de um lugar que esse lugar também tirou do livro do Djalma Pinho, de Pinho Rebouças aí, né? E acabou sendo coincidente aqui, tá? Foi exatamente o mesmo. E a questão foi sacana, ela falou de projeto, projeto, projeto. Mas eu ainda falei para vocês, galera, falou de projeto, falou de matricial. Tá aprovado aí, o vídeo de OSM, assista lá. Na hora que eu falo dessa matricial, se eu não falo, ó, falou de projeto, lembra de matricial, né? Agora sim, é lógico, você olha assim e fala, ah, cara, eu vou marcar por projeto, né? Mas, cara, não, realmente é matricial, tá? Gabarito letra C. É uma questão complicada, mas quem estudou comigo e prestou atenção, acertou, tá? Inclusive essa pessoa que me mandou a prova aqui acertou, beleza? É isso mesmo. Aqui tá uma questão que eu não abordei. Infelizmente, eu não consegui esgotar todo o conteúdo de ARM, tá? Infelizmente, isso aqui ficou para trás. Só que a sorte nossa é que essa questão vai ser anulada, tá? Então, ela fala sobre tempo de reposição. Ele se subdivide em 3 partes. Quais são as partes do tempo de reposição? Ok, vamos lá, deixa eu só fechar aqui, né? Então, pessoal, a emissão de pedido, a preparação do pedido e o transporte. Provavelmente a banca, no gabarito preliminar, ela vai dar como resposta B, podem anotar, ela vai dar como B o gabarito preliminar, mas no oficial ela vai anular essa questão, porque o finalzinho aqui ferrou, tá? Entrega do pedido não, tá? Emissão do pedido sim, preparação do pedido sim e transporte. Transporte seria a resposta certa, tá? Então, infelizmente, essa pessoa aqui acertou a questão, mas vai acabar não tendo aí a vantagem sobre os demais candidatos, porque essa questão será anulada com toda certeza. Todo mundo que... no caso, quando anula uma questão, todo mundo ganha esses 3 pontos, tá? Então, para mim, a única questão passiva de anulação é a 35, tá, pessoal? Vai ser anulada provavelmente, com muita chance, tá? Questão 36. Fala sobre o decreto 10.024, o pregão na forma eletrônica. Deixa eu fechar aqui. E eu ainda falei, galera, ó, dá uma lida com calma. Quando eu faço a aula aqui de análise, de raio-x, passando nos pontos mais importantes, eu sempre falo, ó, isso não substitui a leitura do material, da lei seca. Leia a lei seca. E a resposta tá aqui, ó, no parágrafo 4º, tá? Essa questão fala aqui que o pregão na forma eletrônica será admitida, tá? Será admitido excepcionalmente
mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização de pregão na forma de pregão presencial nas licitações ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica. Então, questão 36, a justificativa está aqui no parágrafo 4º do artigo 1º, né? Bem no comecinho aí. Show? Beleza? Então, gabarito letra D de dado. Questão 37. Essa aqui fala de modais. Cara, eu não abordei modais também, confesso, tá? Então, assim, quem for estudar para o IF Goiano, vou pegar essa prova, vou destrinchar ela, vou trabalhar esses assuntos que realmente me pegou de surpresa, né? Modais, confesso que eu não me lembro de ter visto uma questão da UFG anterior sobre isso, tá? Então, fala sobre os modais, ele fala do dutoviário, né? E esse dutoviário, a resposta é exatamente a letra A, tá, pessoal? Grandes volumes de movimentação, fluxo contínuo, longas distâncias, baixas velocidades. Algumas pessoas perguntaram assim, será que não é a letra B? Mas o problema da letra B é que ele fala pequenas e médias distâncias, né? E não são produtos acabados, né? São matérias-primas, é petróleo, é gás, entendeu? Não é, entendeu? Então, assim, a letra C poderia pensar também, mas, digamos assim, não, pequenos volumes, não, né? São grandes volumes. Não, a letra C também não tem como ser. A letra D, baixo valor agregado, né? Na verdade é alto valor, né? Petróleo, né, cara? Letra D também tá fora. Realmente a letra A é o gabarito, tá? Eu achei aqui, né? Eu não achei, assim, ipsis literis igual tá ali, mas eu achei esse site aqui, fala sobre o modal dutoviário, né? Capacidade para longas distâncias, baixo custo operacional, baixo risco de furto, indicado para transporte de cargas perigosas, petróleo, gás, né? Então, tá aí, beleza? Então, 37, letra A. A 38, ela fala... Aí, cara, isso aqui foi uma questão bem sacana. A gente não falou dessa ferramenta da qualidade, tá? A gente ainda, no aulão de véspera, eu ainda falei várias ferramentas da qualidade. Só que, cara, eu vou confessar um negócio pra vocês. Dava pra acertar por eliminação, tá? Se vocês tivessem a manha, a malícia da parada, dava para acertar por eliminação. Porque Ishikawa não tem como ser. Se falasse de causa e efeito, beleza, mas não falou. Pareto 80-20 também não falou. Diagrama de dispersão, apesar da gente não ter falado, mas o diagrama de dispersão também não cabe nessa questão, tá? Então, essa matriz QFD, essa pessoa aqui foi bem, cara, quem me mandou essa prova aqui. Então, eu achei um artigo aqui que fala sobre isso, tá? Então, o que é a ferramenta QFD, né? Ela possui grande importância, pois seu objetivo principal é dar voz ao cliente, né, para o processo, transformando os pontos de necessidade do cliente em pontos específicos de qualidade do produto fabricado. Então, essa questão fala isso, né? Reuniu informações úteis qual as necessidades, prioridades e perspectivas do consumidor, né, que é cliente, podem ser traduzidos e materializados no desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços. Então, realmente, gabarito letra C, né, pessoal? Né? Uma questãozinha fela da mãe, né? Questão 39 sobre lei de licitações, 14133. Isso aqui a gente falou na aula de licitações, né? Eu acho que no aulão não, mas nas aulas de 14133 eu falei para vocês darem uma lida nos conceitos, né? Na parte introdutória. Inclusive eu até circulei, esse círculo eu não fiz agora não, tá? Eu fiz na aula que eu gravei sobre 14133, passando ponto a ponto e tal. Então a resposta é contratação semi-integrada aqui, né? Ele fala para elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras de serviço de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, operação. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ipsis literis, né? A banca foi bem literal. Aqui ela errou, né? É contratação semi-integrada. Gabarito letra B de bola. Questão 40. Essa aqui, cara, eu falei aí, no aulão de véspera eu não falei, porque eu bati mais no balanço patrimonial, eu esperava que ela fosse falar de balanço, mas na aula de noções de contabilidade eu falei, galera, cuidado com o DRE. A banca normalmente tá caindo, colocando questão de balanço, mas ela pode vir com DRE para te fazer esse pega. E não foi que aconteceu, ela colocou uma questão de DRE. Então o foco dessa demonstração, ainda falei, na aula de contabilidade, é a receita e também as despesas e para formar um resultado líquido, ou seja, lucro ou prejuízo. Cara, eu falei isso aqui, ó, tá aqui no material que eu usei, ó,
Demonstração do resultado do exercício, desempenho financeiro, receita, despesa, resultado líquido, lucro, prejuízo. Não tem como. Realmente, DRE, letra D, o gabarito, tá? Essa questão 41, pessoal, quando a gente fala de orçamento, eu sempre falo, ó, OFIS, MP, DOM, os mnemônicos. Mas, por isso que eu falo, cara, vocês têm que ler um pouco mais, tem que dar uma aprofundada um pouco maior, tá? Então aqui tá falando da LOA, só que ela tá especificando, ela tá querendo saber do orçamento fiscal, tá? Então, vocês tinham que saber o que é o orçamento fiscal, o que é o orçamento do investimento das empresas estatais e o investimento da Seguridade Social, tá? Então aqui, ó, o orçamento fiscal é o que está falando aqui. Refere-se aos poderes da União, seus fundos, órgãos, entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. É o que está falando aqui, né? Abrange o poder da União, das fundações, das autarquias, dos fundos, letra A, é o gabarito bem... Assim, não estava difícil não, galera, de verdade, essa questão estava fácil, tá? Beleza? Vamos lá, então vamos passar para frente. Essa questão aqui foi sacana, assim, nem tanto, mas enfim, né? Eu não tratei disso na aula de gestão financeira, tá? Eu acredito que não me lembro bem, mas o gabarito é letra C, tá? Ela fala aqui encargos sociais, energia elétrica, água, telefone, seguros, despesas administrativas. Até achei aqui um artigo que fala exatamente isso, né? Despesas administrativas, aluguel, conta de água, prolabore, contabilidade, escritório, limpeza, salário, enfim. É exatamente as despesas administrativas, gabarito letra C. Aqui, pessoal, isso aqui é uma questão clássica, o UFG adora esse assunto, accountability, tá? Quem foi meu aluno, se tiver lido o meu material, acertou essa questão, porque no material de princípios, a gente fala princípios, pessoal, mas em princípios não é só o LIMP, não. A gente pode falar de conceitos abstratos, coisas relacionadas à administração pública. E a accountability é exatamente isso. E se eu não me engano, cara, tem alguma aula que eu gravei aí no YouTube que eu falei de accountability, tá? Falei que a UFG adora esse assunto, que ela gosta de cobrar, então assim... Essa questão não dava para errar, tá, pessoal? Por mais que talvez você possa pensar, tá fora do conteúdo. Não tá, cara. Ela pode cobrar isso aqui, ela cobrou e é padrão. A UFG adora. E, cara, sempre dá uma olhada em governança, dá uma olhada em accountability, dá uma olhada em governabilidade. A UFG adora esses conceitos. Então, não tem como gabarito letra D, né? Conjunto de mecanismos, procedimentos, responsabilização dos governantes, tomada de decisão, resultados, transparência, visibilidade. Cara, não dava, essa questão estava fácil. Quem estudou pelo meu material tá aqui, ó. Prestação de contas responsáveis, accountability, eu falei no material de princípios, tá? Então, é isso, gabarito letra D de dado. Essa aqui foi sacana, essa aqui, quem errou, cara, eu acho que a maioria de vocês deve ter errado essa questão bem difícil. Não tratei disso, apesar de ter falado muito de cantilever, pushback, essas coisas tudo, tanto é que ela marcou aqui, mas infelizmente essa questão aqui é letra B. E pro IF Goiano, cara, eu vou dar uma melhorada em gestão de recursos materiais, tá, pessoal? Tá caindo muita coisa assim, que não é muito comum, a UFG tá batendo em alguns pontos não muito comuns. Vou melhorar meu material de ARM, tá? Mas o gabarito sobre métodos de unitização de cargas é pallets, lingas e containers. Eu tinha separado aqui o material, enfim, sumiu, mas a resposta é a letra B, tá? Depois dá uma olhada aí. Métodos, vou até colocar aqui, ó, métodos de unitização das cargas, tá? Então tá aqui, ó, paletização, pré-lingagem e containerização, tá? Então, é isso. Essa questão aqui também é uma questão que eu não esperava que ela fosse cobrar, porque essa questão, pessoal, está muito dentro de gestão de pessoas. Eu até imaginava que dentro daquele tópico funções organizacionais que tinha gestão de pessoas, eu acreditava que bastava você saber quais eram as funções mesmo de gestão de pessoas. Mas realmente a banca ela quer ir lá além, ela quer cobrar aí, por exemplo, a avaliação de desempenho, que é um tópico lá de gestão de pessoas, né, que eu não esperava que ela fosse entrar nesse assunto. Então acho que foi uma questão difícil, tá? Porque a gente não esperava mesmo. Mas a resposta dessa questão é escolha forçada, tá, pessoal? Então, inclusive esse comentário aqui,
É um comentário meu no QC, quem quiser me seguir lá no QC, eu tenho vários comentários lá, eu gosto muito de comentar no QC, então isso aqui cai muito na FCC, né? FCC cai bastante. Então, escalas gráficas, escolha forçadas, pesquisa de campo e incidentes críticos, tá? Então, críticos. Então, escolha forçada é exatamente isso, bloco de frases que descrevem os comportamentos, né? Então, é o que está falando aqui, né? Frases descritivas que enfocam em certas características comportamentais, etc, etc, etc. Escolha forçada, gabarito letra C, beleza? Questão 46, essa aqui a pessoa errou, mas pô, essa tava fácil, hein? Esse fluxograma, ele tá na vertical, né, pessoal? Olha só. Ele tá na vertical, né? Tá na vertical, tá? Então, assim, no material, para quem for meu aluno, eu coloquei os diferentes tipos de fluxograma. Quem estudou comigo aí, tinha lá o fluxograma vertical, horizontal, tá? Então, assim, esse gabarito aqui é letra A, tá? Inclusive, tá aqui, ó. Inclusive, se você digita aqui fluxograma vertical, aparece exatamente esse gráfico, né? Então, assim, o pessoal tá tirando muita informação da internet aí, né? Igualzinho, né, pessoal? Então, é o vertical, tá? 47, vamos lá. Essa estava fácil, essa não dava para errar, tá? Então, isso aqui eu falei no aulão de véspera, tá? Falei na revisão aí. Então, a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, critério de julgamento menor preço ou maior desconto, isso aí eu falei na aula, não tem como. Pessoal, não dava para errar essa questão. Gabarito letra D de dado. Tá aqui, né, para registro, beleza? Pregão, modalidade de aquisição de bens e serviços comuns, tá? Essa questão, infelizmente, também não abordei no material de contabilidade, mas a resposta é fatos administrativos, tá? Então, tá aí, ó. Os fatos contábeis ou administrativos são ocorrências que têm por efeito alteração da composição do patrimônio, seja em aspecto qualitativo ou em seu aspecto quantitativo. Está falando aqui, ó, acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais, podendo ou não alterar o patrimônio líquido. Tá? Então, letra C, gabarito. Questão 49. Esse aqui também eu não tratei, infelizmente, tá? Então, tiveram algumas questões aí fora totalmente, né? Inventário, né? Tipos de inventário. Então, esse é um inventário rotativo, tá? Então, procedimento que deve ser realizado continuamente para a contagem e recontagem dos itens do estoque, tá? Então, tá aí, ó. Contagem contínua dos itens armazenados e tal, ciclos ou períodos, beleza? É inventário rotativo. E para finalizar, questão 50, essa tava fácil, hein? Essa tava fácil. Olha o que está falando, por isso que eu falo, pessoal, leia o enunciado vai entregar a questão. Olha o que está falando aqui. O planejamento que usa previsões de demanda desagregada determina recursos e contingências para as unidades e departamentos. Aqui já matava. Isso aqui, pessoal, você leu isso aqui, você mata a questão. Estabelece objetivos. Isso aqui matou a questão, tá? Unidades e departamentos, é tático, beleza? O planejamento tático, pessoal, é o que determina para departamentos e unidades, tá? Então, eu ainda coloquei aqui no material. Quem foi meu aluno, eu detalhei aqui, mas para quem assistiu o aulão de véspera, no tópico 1 que eu falei de fundamentos, o PLDC, eu ainda falei planejamento estratégico, tático, operacional, tá? Então, pessoal, não dá para errar, médio prazo, áreas de atuação específicas, tá? Então, realizadas em níveis hierárquicos intermediários, que é o departamental. Então, assim, realmente essa questão estava bem tranquila, certo? Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Vou deixar o link aí do gabarito extraoficial na descrição. Eu não montei de matemática e de português, tá? Eu tô com a cabeça explodindo, tá, pessoal? Vocês não têm noção do tanto por conta dessa prova. Mas amanhã sai o gabarito oficial, né? Provavelmente lá pro final da tarde. E aí, vocês dão uma olhada aí o que aconteceu. Tomara que dê tudo certo para vocês. Se não deu certo, tem o IF Goiano, tem outras provas, não desista, continue estudando, vai dar certo, tá? Quem quiser ser meu aluno, link na descrição do meu curso. E cadastrem a nota de vocês no Olho na Vaga, tá? Cadastre o gabarito lá para o sistema poder fazer aí, verificar aí o ranking extraoficial e poder a gente já antecipar aí, né, o que você pode esperar de nota de corte para esse concurso, beleza? É isso, pessoal. Valeu demais, um abraço e até a próxima. Fui!